Sejam bem-vindos. O vídeo aula de hoje é de contabilidade avançada. Alguns recados importantes, tá? Material que a gente vai usar nessa sequência, trabalhando mais de forma em EAD, continuam sendo os materiais já disponibilizados e que estavam programados para a aula presencial. Os mesmos conjuntos de slides que continuam lá disponíveis no aula, que provavelmente você já tem à sua disposição, tá? Inclusive eles serão utilizados nos vídeos. Os vídeos vão ter dois momentos, um de exposição teórica com aquele conjunto de slides. Eles vão apenas sofrer uma pequena adaptação para melhor visualização. Eles estão sendo adaptados para o padrão 16:9, que é o padrão de tela de celulares, tablets, TVs smarts. Então, mas sem perder conteúdo, sem perder as mesmas referências de páginas do conjunto de materiais que você já tem. Encontros síncronos, sempre pelo Skype, sempre às 19 horas, respeitando o calendário de aulas inicialmente programado para os encontros presenciais. Então, contabilidade avançada, todas as quartas-feiras às 19 horas. Os links de acesso a esses encontros serão sempre disponibilizados com antecedência por e-mail e pelos contatos com os representantes de sala, tá? Hoje a gente vai entrar no tema de consolidação das demonstrações contábeis, tá? São dois momentos no vídeo. No primeiro momento eu vou fazer uma breve complementação, não é nem uma revisão, mas uma complementação mesmo daquele conteúdo que a gente trabalhou nas semanas 1 e 2 da disciplina de contabilidade avançada, que envolvem ágil e goodwill, tá? E equivalência patrimonial, porque são elementos importantes também na consolidação, tá? Então vamos fazer uma breve complementação, uma breve revisão. Claro, se tiver alguma dúvida sobre esses temas, estaremos aí à disposição sempre para auxiliá-los nesse sentido. Falando em dúvida, estaremos também de plantão, sempre das 19 até as 21h50, no FACIC Interativa. Aí respeitando também o calendário de aulas. Então, todas as quartas-feiras, com prioridade a dúvidas, a mensagens que chegarem ali nos fóruns de dúvida, ou mensagens de alunos referentes à disciplina de contabilidade avançada, que acontece às quartas-feiras, tá? Então a gente vai revisar os materiais de aula hoje até o slide 22, tá? Do slide 1 ao slide 14, essa complementação dos conceitos de ágil, deságio, goodwill, mais-valia e equivalência patrimonial, e consequentemente do slide 15 ao 22 a introdução à consolidação das demonstrações contábeis. Consolidação é um assunto complexo, então ele vai tomar 2 semanas da gente. Nesse primeiro momento a gente vê a consolidação plena, um pouco do aspecto teórico, e a consolidação plena, e na semana que vem a consolidação proporcional. Aí nesse meio do caminho a gente faz alguns exercícios de fixação e revisão, além de, como eu já disse, ficar à disposição para tirar as suas dúvidas, tá? Então vamos lá, gente, vou ajustar a tela aqui e vamos começar aí com essa complementação dos temas correlacionados à disciplina de contabilidade avançada, ok? Bom, aí a gente está vendo ágil, rentabilidade de expectativa futura, o goodwill, né? Esse assunto trabalhamos entre as semanas 1 e 2 da fase final do ciclo da P1. Tá? Bom, ágil e deságio você estudou aí já, são valores, como está descrito, a expectativa de rentabilidade futura é um valor que excede o valor justo, né? No momento de aquisição de uma empresa por outra. Então uma empresa faz investimentos em outra empresa A, investe na empresa B e faz aquisições. Se esse valor transpôs o valor justo, ele passa a ser considerado goodwill, né? Na sequência a gente entra na lousa virtual também para melhor explicar esses aspectos. Aí o ágil, a expectativa de rentabilidade futura, demonstrando a contabilização, né? Temos aí um pequeno exemplo de como os valores foram formados, né? Esse exemplo também a gente trabalha na lousa virtual. Você vê que sempre tem uma diferença, né, do valor de PL da empresa investida, né, aquela que foi comprada, para o valor justo, valor considerado mais-valia, e depois uma diferença até o valor pago, classificado aí como goodwill nesse processo. Aí um pouco mais de explicação, né, sobre o conceito de mais-valia. Mais-valia também pode ter negativo, né? Então a gente também pode ter menos-valia. E a gente vê na sequência da explicação também. O goodwill também, teoricamente, ele pode
entrar numa situação negativa, né? Não podemos defini-lo aí como goodwill negativo, até como querem alguns autores, como badwill, tá? É o exemplo da composição, continuando os lançamentos dos slides anteriores, tá? Aqui, a história da transposição do goodwill para o intangível, ele é transferido no momento da consolidação dos balanços, que é o assunto que a gente vê logo na sequência. Equivalência patrimonial, aí tem a ver com o processo de ajuste dos resultados reconhecidos entre a empresa controladora frente aos resultados obtidos pelas empresas que ela controla, tá? Aí a gente estudou isso na resenha sobre a legislação, os artigos da Lei 6.404. Conceitos importantes aí, né? Investimentos em ações de companhia, existe a empresa controlada, né? E as empresas coligadas ou equiparadas. Controladora é a empresa que está fazendo a aquisição, quem faz o investimento. Quando ela tem 51% ou mais da empresa que ela adquiriu, esta empresa que foi adquirida é a controlada. Tá? Sempre fazendo equivalência patrimonial nesses casos. E se o percentual for menor, for um percentual aí de 10% até 49%, é considerada coligada ou equiparada a coligada. Equiparada a coligada é uma situação indireta, né? Quando você é coligada em uma determinada empresa e esta empresa também possui outras das quais ela controla ou tem a coligação, aí surge o conceito de equiparada a coligada. Tá? A equivalência patrimonial segue alguns padrões de referência em cima dos percentuais de controle do patrimônio líquido, né? Então, sempre nessas condições, você tem relevância ou influência como fatores de determinação desse processo de equivalência patrimonial. E aí, nesse último slide número 12, que a gente está vendo em tela, ele traz uma tabelinha que mostra quando você faz equivalência patrimonial ou quando não há necessidade de fazer esse método no reconhecimento de resultado, é chamado método de custo nesse caso. Equivalência sempre que for uma controlada, né? Ou, se não, se for uma coligada ou equiparada a coligada, é preciso observar se a empresa que faz o investimento tem alguma influência no processo de decisão dessas empresas, né? Além de aspectos relacionados ao percentual de capitais, como a gente vê em tela aí. E aí você pode ler com um pouco mais de calma de novo essa tabela. Você com certeza já leu isso para fazer a resenha da semana 2, além de ter observado esses aspectos na lei. Tá? E aí, qualquer dúvida, realmente entre em contato com a gente para poder sanar esses momentos. Tá? Aí a contabilização da equivalência patrimonial, né? Temos aí o exemplo no slide 13 e slide 14, ele mostra um processo de reconhecimento do valor obtido de lucro pela empresa controladora, dos lucros obtidos nas empresas controladas ou coligadas, tá? Essa é a ideia da equivalência patrimonial, tá? Depois aí a sequência com a consolidação das demonstrações contábeis. Eu vou dar uma paradinha aqui e vamos lá para nossa lousa virtual. Bom, seguindo aí a gente tem um pequeno gráfico sendo estruturado. Esse gráfico é uma referência de valores, tá? As linhas amarelas marcam os valores sobre a coluna mais clara aí no meio da nossa lousa. Bom, o valor de PL é o valor intermediário, né? Inclusive os valores que temos aí no canto direito são os valores descritos no exemplo dos slides que acabamos de ver agora há pouco, tá? Então, o valor do PL da empresa que está sendo adquirida, da empresa que foi investida, né? Então, a investidora, a empresa A, comprou a investida, que tem um valor de PL de 10 mil. Esse valor que transcende para o valor justo, quando positivo, é a mais-valia, né? Que no nosso caso aí é a diferença, né, de 10 mil do PL para atingir o valor justo, dá 2 mil nesse caso. Mas podemos também ter menos-valia, quando o valor justo da empresa é inferior ao valor de PL. Se tivéssemos, portanto, nesse caso, um valor justo de 9 mil, a menos-valia seria de 1.000, né? Porque eu tenho 10 mil de valor de PL menos valor justo, 9 mil, diferença de 1.000 seria menos-valia. Como no nosso exemplo foi positiva, tivemos mais-valia. E o que transcende o valor justo até o limite do valor pago é o goodwill, que no nosso exemplo lá de slides foi pago um valor de 15 mil sobre uma empresa que tem valor justo de 12 mil. A diferença dos 12 até os 15 mil dá esses 3 mil aí que são reconhecidos como goodwill, né? No caso,
Em geral, a gente tem goodwill positivo mesmo, dificilmente se espera uma situação de goodwill negativo, mas ele poderia acontecer numa situação de menos-valia, a empresa ainda pagando um valor ainda menor do que o valor justo acordado. Então, ainda a nossa revisão sobre a questão de ágio e equivalência patrimonial, tem um pequeno gráfico agora sendo construído na nossa lousa virtual que mostra uma determinada empresa, a nossa empresa A, que vai ser a nossa investidora, a empresa que vai controlar as demais, e ela vai fazer investimentos na empresa B, sua investida, empresa C, outra investida também. Tá? Então, empresa A vai fazer aquisições junto à empresa B e empresa C, comprando ações dessa empresa. Né? No caso, a empresa A optou por comprar 51% ou mais da empresa B, consequentemente, A se tornou controladora de B. Tá? A é a empresa controladora, B a empresa controlada. E no caso da empresa C, a empresa A detém menos que 50%, então detém aí 49% ou menos de capital, de ações, portanto a empresa C é uma coligada à empresa A. Tá? Então a gente vê aí na sequência. Então a gente vê aí na sequência vê o destaque, né, que a empresa que é controlada sempre faz equivalência patrimonial e investida se houver influência e relevância para fazer equivalência patrimonial. De novo aí na tela, aquela tabelinha que cria um rápido roteiro para identificar quando há equivalência patrimonial em uma empresa controlada, e sempre, né, e no caso da coligada é preciso observar esses aspectos. Pessoal, de volta aí então ao nosso conjunto de slides, agora entrando nesse tema novo, tema importantíssimo, que é a consolidação das demonstrações contábeis. Tá? Como temos aí a definição no slide, o objetivo da consolidação é refletir o resultado das operações e a verdadeira situação econômica, patrimonial e financeira de todo o grupo de empresas sobre um único comando. Qual que é a ideia da consolidação? Transformar os balanços patrimoniais, as demonstrações contábeis em geral, balanço DRE e outras, de empresas que fazem parte de um mesmo conjunto, de um mesmo grupo econômico, numa única peça contábil, tá? De forma consolidada. Por que isso é importante? É comum que as empresas, entre vários grupos, como a gente tem em tela a empresa A, que tem participações da empresa B e C, é comum que essas empresas façam negociações entre elas, ou seja, você pode ter a empresa A vendendo para a empresa B vendendo para a empresa C vendendo para a empresa A, que compra da empresa B, e assim sucessivamente. E vendem, inclusive, com resultados positivos, como se estivessem negociando para outros clientes, obtendo lucro, numa operação comum de qualquer empresa. Aí você pode perguntar, mas a empresa A é dona da empresa B? A empresa B vende para A com lucro? Sim, isso é que acontece. Sou eu vendendo para mim mesmo com lucro? Pode ser uma maneira mais simples de interpretar essa situação. Mas essas operações são comuns, sim, entre empresas do mesmo grupo econômico. E o processo de consolidação visa, entre outras situações, eliminar esses resultados das operações realizadas dentro do mesmo grupo. Elimina, por exemplo, a venda que a empresa A fez para a empresa C com lucro. E aí a gente consegue ajustar melhor os resultados econômicos deste grupo empresarial. Se esses resultados fossem mantidos, se a consolidação não ocorresse da maneira correta, nós poderíamos ter graves distorções no balanço de uma empresa que tem o controle de várias outras. Por exemplo, inflando demais o lucro dela. Tá? Então, o processo de consolidação ajuda a melhor demonstrar essas contas, dá uma melhor transparência nas movimentações existentes entre empresas da mesma joint venture, do mesmo grupo econômico. Tá? Essa é a ideia da consolidação do balanço patrimonial. Não é apenas somar os balanços das várias empresas, mas fazer um processo que adeque, que ajuste, permitindo essas eliminações de operações realizadas entre elas. Vamos seguindo aí. E tipos de consolidação existentes. Tipos de consolidação existentes. 2 tipos. Já comentei no começo do vídeo, temos a consolidação plena. A investidora é a única controladora do grupo, tá? Ela detém ali 100% do processo. E a proporcional.
quando ocorre em conjuntos e em sociedades controladas, como joint venture, tá? Então a gente tem a proporcionalidade do valor de capital. Na plena, você tem o controle total. Na proporcional, você tem que respeitar esta proporcionalidade existente, tá? O procedimento de consolidação, destacado ali no último parágrafo, basicamente consiste na soma de saldos com a exclusão dos saldos e transações realizadas entre as companhias que serão consolidadas. Então, eu consolido A com a empresa B, mas sei que a empresa A vendeu para a empresa B. Estas operações de vendas precisam ser eliminadas no processo de consolidação, tá? Vamos lá? Seguindo em frente aí, slide 18 agora. Considerações importantes no processo de consolidação, né? Não poderá ser efetuada a compensação de quaisquer ativos ou passivos pela dedução de outros ativos e passivos, a não ser que exista um direito de compensação e a compensação represente a expectativa quanto à realização do ativo e a liquidação do passivo. Um exemplo que fecha bem nesse parágrafo é se uma empresa vendeu para outra, tendo que fazer consolidação, venda a prazo, né? Então, empresa A controla a empresa B, empresa A vendeu a prazo para a empresa B. A empresa A vai ter lá duplicatas a receber no seu balanço e a empresa B conta de fornecedores, duplicatas a pagar. São valores aí que podem ser eliminados um contra o outro, tá? Definições da legislação, né? Os balanços devem ser da mesma data ou no máximo com 60 dias de defasagem, tá? Então, ideal realmente que sejam na mesma data, fechados no mesmo dia, para poder melhor permitir a consolidação. E a participação dos acionistas não controladores deverá ser destacada em grupo zelado imediatamente antes do patrimônio líquido consolidado. Isso a gente vê na consolidação proporcional. É como se surgisse um terceiro grupo ali do lado direito do balanço. Tem os passivos, o patrimônio líquido. Na consolidação, quando há acionistas minoritários, acionistas não controladores, como destacados no parágrafo, a gente precisa criar um grupo a mais, né? Ele não é passivo, não é patrimônio líquido, é um terceiro grupo que surge ali no processo de consolidação, mas a gente vê isso no momento que tratarmos da consolidação proporcional. Agora a gente tem um exemplo, tá? Um exemplo de consolidação plena que vai trabalhar a demonstração do balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. Eu vou mostrar esse mesmo exemplo aqui nos slides, tá? São os slides 19, 20, 21, 22. Que você tem aí em suas mãos. E na sequência do vídeo a gente salta para a lousa virtual para mostrar a construção dos valores, como foram feitos os cálculos para chegar naquela consolidação, tá? Vamos lá à nossa situação problema descrita então. A empresa Cord Company possui 100% do capital da LexCorp. Cord controla Lex. Cord Company vendeu 1.000 para a LexCorp. Todas essas informações são importantes, tá? Durante o processo de consolidação. Lex ainda mantém 400 das compras feitas junto à Cord. Ou seja, Lex comprou 1.000 de sua controladora, porém já vendeu 600 e mantém 400 em estoque. Esse estoque, inclusive, de operações realizadas entre empresas do mesmo grupo econômico, entre controlada e controladora, precisam estar destacados no balanço patrimonial. Tá? Você precisa ter uma conta específica para os estoques destas operações. Quarto item ali, perdão. As vendas de Cord Company para a LexCorp foram feitas à vista e com 30% de lucro bruto. Tá? Esse percentual do lucro bruto é importante também no processo de eliminação dos valores. Claro, existem impactos tributários nesse processo aqui, tudo que precisam ser considerados. Não é o nosso objetivo na disciplina explorar esses aspectos. Por isso estamos trabalhando aí com percentual de lucro bruto para facilitar o nosso processo de entendimento, processo mais didático agora, né? E as vendas de LexCorp para outros clientes também foram feitas à vista e com 30% de lucro bruto. Mantive o percentual para nos ajudar nos cálculos também. Outra informação importantíssima no processo de consolidação. E aí na tela, que você também tem no seu material arquivado aí no seu celular, no seu computador ou impresso, esta tabelinha aí que mostra o balanço patrimonial já consolidado de Cord e Lex. Temos na verdade aí os balanços de tanto de Cord e Lex expostos, né? Cord é a segunda coluna com todos os valores ali descritos do balanço patrimonial. Lex, a terceira coluna, também com os valores destacados. A quarta coluna, subdividida em débitos e créditos,
mostram os processos de eliminação nas consolidações. São esses processos aí que a gente vai ver os cálculos daqui a pouco, entender como esses valores surgiram, tá? Você vê aí que tem temos alguns asteriscos aí, esses asteriscos referem-se ao processo de cálculo executado, né, que a gente vê na sequência aí no próximo slide, slide 21. E a gente vai ver na lousa virtual também, um por um deles, né? Eliminação dos resultados do lucro de Cord, ainda estocado em Lex. Você tem lá no estoque, daqueles 400 do processo que ainda está em estoque, preciso eliminar o lucro bruto que houve na operação da venda de uma empresa para outra. E também preciso fazer a eliminação dos investimentos que a controladora, no caso a Cord, fez na controlada. No balanço da controladora constam os investimentos lá, eles serão eliminados no processo. O último slide de aula que a gente vê hoje, antes de entrar numa parte mais prática aí, é o slide que mostra a consolidação da DRE também. Também vemos as notas explicativas aí, mesma estrutura do balanço patrimonial, né? Você tem as colunas lado a lado, demonstrando a DRE de ambas empresas. A terceira coluna de eliminações, com débitos e créditos. E a coluna final, a consolidação, DRE consolidado. Tá? Observe que os valores ali, eles se conversam entre balanço e DRE. Tá? O lucro de 1.580 apurado consolidado é o mesmo que aparece consolidado também no balanço patrimonial. Tá? Então isso aqui é bastante importante. Tá? Bom, vamos lá para a nossa lousa virtual então, entender como esses cálculos foram feitos. Vamos lá. Então, consolidação das demonstrações contábeis, trabalhando o primeiro exemplo aí. O que temos visto em tela é exatamente a mesma transcrição dos slides que você tem aí em suas mãos, tá? É aquela situação, problema, em que a controladora Cord, possuindo 100% do capital da Lex, fez operações com a sua controlada. Então, Cord vendeu para a Lex e a gente precisa consolidar o balanço patrimonial das duas empresas. E no processo de consolidação, estas operações precisam ser tratadas para que sejam eliminadas tanto do balanço patrimonial como da DRE. Tá aí, de novo, o quadrinho do balanço patrimonial, né, com destaque agora aos asteriscos. Estes asteriscos nós vamos trabalhar os cálculos a partir de agora. Bom, a primeira sequência que nós estamos consolidando aqui é uma sequência mais simples. Lá no balanço patrimonial, a primeira linha fala em caixa, a segunda linha em estoques, tá? Importante destacar aqui que esse estoques, essa conta de estoques, são operações de aquisição com fornecedores que não fazem parte do mesmo grupo econômico, do mesmo grupo empresarial. Então, não foi Cord comprando de Lex, nem Lex comprando de Cord, tá? Eles compraram de outros fornecedores. Ok? Estas contas, com estas características que a gente vê aqui, e poderia ser também conta bancária, outros valores semelhantes, eles simplesmente são somados no processo de consolidação. A Cord tem 2.500 em caixa, a Lex tem 1.700 em caixa, é dinheiro somado. Você vai apenas totalizar os valores, como a gente fez aí, 2.500 mais 1.700, chegamos aí no valor de 4.200 consolidado. Nesses estoques que foram operacionalizados com outros fornecedores, também apenas totalizo os valores, tá? Então 2.000 mais 1.100, 3.100, ok? Então aqui tá bem fácil. No estoque da controlada, que é a linha seguinte que aparece no nosso balanço patrimonial, no nosso quadro de consolidações. Nós vemos ali que Cord não tem nenhum valor, né? A Cord apenas vendeu para a Lex, e Lex ainda mantém 400 em estoque daquela compra de 1.000 realizada. Precisamos fazer essas eliminações. No caso, a eliminação chega ao valor de 120, fazendo com que o consolidado atinja o valor de 280. Como é que é feita essa eliminação? Aí, destacado em amarelo, eu preciso considerar a redução de 30% do lucro bruto. Vale lembrar lá do enunciado. Cord vendeu para a Lex com 30% de lucro bruto. Este lucro ainda está embutido neste valor de estoque. Ele precisa ser eliminado. O que nós fizemos em tela aí foi a eliminação. 30% de 400 é igual a 120. Exclusos esses 120, ou seja, 400 menos 120, igual a 280 de estoque consolidado
no balanço entre as duas empresas, ok? Então o que a gente fez foi eliminar o lucro bruto nesse processo. Seguindo aí agora para os investimentos. A conta de investimentos aparece somente na empresa controladora, que é a Cord Company, quem fez investiu, quem fez investidor. O processo de eliminação também é bem simples. A eliminação dos investimentos, né? Eles simplesmente têm que parecer zerados no balanço consolidado. Então, o que a gente faz? Como a gente tem em tela aí, Cord investiu 5 mil em Lex, basta eliminar esses 5 mil de investimento. Esse 200 que a gente tem destacado na linha de baixo aí foi o lucro que Lex apurou e Cord reconheceu por equivalência patrimonial. Também será eliminado na totalidade. Então, todo o valor que aparece no grupo de investimentos, 5.200 no caso deste nosso exemplo, ele é todo zerado, como vemos em tela aí na continha. Imobilizado tem uma característica muito semelhante ali à das contas caixa. Você simplesmente vai totalizá-los. Claro, se de repente houve uma operação de movimentação de imobilizados entre as empresas, é preciso estudar essa movimentação para entender se haverá alguma eliminação no processo. Aqui não. Então, Cord tem seus bens, Lex tem também seus bens. No balanço consolidado, eles aparecerão apenas totalizados. Chegamos aí ao valor de 6.500, né, no balanço consolidado entre ambas empresas. E agora em tela, aí na nossa luzinha virtual, a gente tem o balanço patrimonial, o ativo dos balanços patrimoniais sendo demonstrados. Temos aí o ativo da Cord, o ativo da Lex, as eliminações. Notem aí que as eliminações estão todas na coluna de crédito, tá? Por que isso? Porque as contas do ativo têm saldo devedor. Para que sejam reduzidas, é preciso fazer lançamentos a crédito, por isso as operações aqui estão sendo creditadas. Feitos os ajustes, temos o ativo todo consolidado entre ambas empresas. Seguindo aí agora, vamos para o passivo, tá? O passivo está um pouquinho menor, passivo, EPL, trabalhando agora na sequência. Temos no balanço patrimonial as contas de fornecedores, importante aí que esta conta de fornecedores foram compras com fornecedores externos, tá? Então, Cord tem 1.800 a pagar, Lex 2.000. Estas contas de fornecedores, que não são operações entre elas, basta somar também e chegamos aí a 3.800 de valor consolidado. Observe ali a nossa atenção, nosso item de atenção, né? Esta conta de fornecedores envolveu compras com empresas de fora do grupo, como comentado. Devem também controlar quando as aquisições entre controlada e coligada ocorrerem. Ou seja, aí neste nosso exemplo, nós supomos que a venda de Cord para Lex foi à vista. Tá? Por isso não houve a conta de surgimento de conta fornecedores controlada, clientes controlados. Se isso acontecer, naturalmente, elas precisam ser eliminadas, uma zerando contra a outra no balanço patrimonial dessas empresas. Olha aí a conta capital, exibindo aí o valor de capital da Cord, 8.700, o valor de Lex, 5.000. E olha a eliminação. A eliminação é justamente o valor do PL da investida, da empresa controlada. A dica importante aí está na atenção, né? Na consolidação, o capital consolidado será o mesmo valor do capital da empresa controladora. Então isso aí é bem simples, né? Então o consolidado será sempre idêntico ao valor do capital da empresa que controla todo aquele grupo, ok? Que no nosso caso a Cord, você vê ali, portanto, consolidado, idêntico ao valor de capital da Cord no valor de 8.700, tá? Seria como fazer a operação matemática que a gente vê em destaque no giz amarelo aí, somar ambos os capitais e na sequência eliminar o capital da empresa controlada. E agora a questão do lucro, também está no patrimônio líquido, né? Eles aparecem nos balanços da Cord e da Lex. Olha o lucro da Lex ali, 200, tá? O lucro da Cord, 1.700. E temos as eliminações, aqui tomar alguns cuidados. O valor de 120 primeiro que está sendo eliminado, olha só, ele é contrapartida da eliminação do lucro de Cord ainda estocado em Lex. Depois você dá uma olhada na história do que a gente fez da consolidação do estoque controlada, quando a gente calculou 30% de 400 e chegou no valor de 120. 30% era o lucro ainda embutido no estoque.
Esta eliminação do lucro está fazendo isso. Está eliminando o lucro ainda embutido no estoque da empresa controlada. E a eliminação de 200 é a contrapartida da eliminação do grupo de investimentos, que foi ali. Esse valor surgiu em virtude do reconhecimento da equivalência patrimonial. Tá? Então, a equivalência patrimonial é totalmente eliminada. A eliminação de parte do lucro depende dos cálculos feitos anteriormente envolvendo o estoque de empresas controladas coligadas, né, operações entre ambos. E aí o lucro consolidado, olha só que interessante, ele ficou menor do que o lucro da empresa controladora. Por que o lucro de Cord é 1.700? Porque ele considera, ao demonstrar sua DRE, os lucros oriundos de Lex, mais as operações de vendas entre as empresas. Quando a eliminação é feita no processo de consolidação, nós temos o lucro verdadeiro, o lucro real existente neste grupo econômico, tá? Que não é 1.700, muito menos 1.900, que seria a soma dos dois valores. Ele é, na verdade, de 1.580. E a seguir aí em tela, temos o lado direito do balanço, né, os passivos e PL sendo exibidos. Veja aí que agora as eliminações ocorreram na coluna do débito. Detalhe importante olha o total das eliminações, 5.320, foi o mesmo valor total de eliminações que fizemos no ativo do processo de consolidação. Tá? No balanço patrimonial isso é sempre constante. Totais de débitos eliminados será idêntico aos totais de créditos eliminados. E aí na última coluna os valores consolidados entre passivo e contas do patrimônio líquido. Vamos agora para a consolidação da DRE entre as empresas. Destacando de novo aí, né, os asteriscos que demonstram os momentos de cálculo que precisam ser ajustados. Tá? Seguindo novamente linha por linha, a primeira delas que temos na DRE são os valores de vendas. Vendas aí que foram realizadas para outras empresas, outros clientes. Não foi uma venda de controlada para controlador ou vice-versa. Então aqui basta totalizar os valores. Né? 4.000 mais 3.000 igual a 7.000 de consolidado. Agora temos a venda realizada entre as empresas do mesmo grupo. A Cord, vale lembrar, vendeu para a Lex. Por isso temos o valor de 1.000 na DRE da empresa Cord. Lex não revendeu nada para a Cord, então o valor dela fica zerado aqui. Essa conta é totalmente eliminada. Então é 1.000 menos 1.000. Elimino todo o valor de venda do processo. Não pode ter nada de vendas entre controladas na DRE consolidado. E agora o custo de mercadorias vendidas. Essa é uma continha que necessita de bastante atenção. Olha aí. A eliminação dos custos da venda feita por Cord para Lex, mais o lucro das vendas também realizadas pela investidora, e o CMV referente à venda dos estoques oriundos da controlada. A gente tem que eliminar tudo isso para fazer a consolidação do custo. Observe ali na equação, na última linha da tela. Eu tenho 1.000 menos 30%, foi a venda de Cord para a Lex. Ela vendeu o total de 1.000. Estou eliminando o lucro bruto. 1.000 menos 30% dá 700. Okay? Então, 30% de 1.000 é 300. 1.000 menos 300 igual a 700. Este valor precisa ser somado a 600 vezes 30%. O que é esse 600 aí? Esse valor de 600 é o valor que a Lex revendeu dos estoques que ela comprou da Cord. Vale lembrar a historinha lá atrás, depois dá uma lida aí nos slides. Cord vendeu 1.000 para a Lex. E Lex ficou com 400 em estoque. O que significa que ela vendeu a diferença, que são esses 600 que vemos em tela aqui. Desses 600, também há 30% de lucro bruto embutido, que foi originário lá da primeira venda de Cord para a Lex, da controladora para a controlada. 30% de 600 é igual a 180. 700 mais 180 igual a 880
este é o valor que foi para a eliminação na DRE, na linha de custos, no processo de consolidação entre essas duas empresas. Tá? E aí, finalizando, indo para a finalização da DRE, as despesas entre as empresas estão apenas sendo totalizadas, né? Não houve nenhuma operação a mais aqui. Simplesmente totalizamos as despesas. E a equivalência patrimonial, esta é importante, ela foi totalmente eliminada. Mesma coisa que aconteceu no balanço patrimonial. Né? Eliminamos todo o resultado da equivalência de 200. Também eliminamos 100% o valor na demonstração de resultado do exercício. E agora, na nossa lousa, as DREs sendo exibidas, inclusive já com a devida consolidação. Olha aí as DREs, as eliminações, as receitas são eliminadas por débito, né? E os custos e despesas eliminadas por crédito. Note aí que na DRE não há necessidade desse processo de consolidação, que os valores sejam idênticos. Tá? E a DRE consolidada, você vê aí o lucro de 1.580 aparecendo de novo, o mesmo que nós tivemos ali no processo do balanço, da consolidação do balanço patrimonial. Olha aí a nossa agenda. Vamos agora mostrar a nossa agenda. No próximo dia 15, então, encontro síncrono pelo Skype, 19 horas. Link será disponibilizado com antecedência. Vou buscar também disponibilizar alguns exercícios de treino da consolidação plena para vocês, tá? E dia 22, na próxima semana, a gente vai para o trabalho da consolidação proporcional, um vídeo semelhante a esse que a gente viu, né? Um pouco da exposição teórica inicial, e depois a exposição prática dos cálculos, de como eles foram executados, e também tem encontro síncrono no Skype, também às 19 horas, com o link sendo disponibilizado para vocês. Pessoal, é isso por hoje. Obrigado por ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo.